Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, Deus abençoe o seu coração, a sua vida, seja bem-vindo nessa live, né? Vai chegando nessa live, quero desejar boas-vindas para você. Mais uma vez, né? Aqui só falando, porque eu estou falando com máscara, eu fiz um procedimento e eu ia colocar uma série de lives repetidas essa semana, porque eu tenho que ficar uns 10 dias assim. Mas aí eu quero orar com vocês, tá? Eu quero orar, quero ver se eu consigo todos os dias estar aqui orando, ao menos abrindo aqui, e daí no final fazer uma oração e ler o Salmos 23 com vocês. Então, eu vou colocar uma pregação agora para você ouvir, uma palavra de Deus, para você ser abençoado, uns 10 minutinhos, 15, e depois eu volto aqui para nós lermos o Salmos 23 junto e também fazermos uma oração, tá? Então, que Deus te abençoe, ouça essa palavra de Deus e no final eu volto aqui para a gente orar junto. Eu queria hoje falar um pouco, continuar falando um pouco sobre a unção de Deus, sobre a unção de Deus. Deixa eu achar um texto aqui. A importância de você entender, eu li esse texto de João, né? Mas existe um texto de Lucas, capítulo 14, o versículo 17, diz assim, ó, versículo 16 e 17, e eu pedi ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, nem o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. É interessante a gente entender aqui muito sobre a unção de Deus. Ontem eu estava numa cidade de São Paulo, e eu estava percebendo algumas coisas, assim, a palavra unção de Deus, a origem dela é de Cristo, a palavra Cristo, né, o ungido de Deus, e daí é que deriva toda essa palavra que a gente traduz, né, desde o Antigo Testamento, quando alguém derramava óleo, ungia alguém, é um símbolo de Cristo atuando naquela pessoa, naquele chamado, naquela circunstância, naquela escolha, enfim, tudo isso. Então, porque tudo que foi criado por ele e para ele, e tudo que vem de Cristo vem dele. Então, quando a gente fala em unção, não é só para a gente tremer, às vezes o ambiente religioso define muito mal as coisas, né? As pessoas pensam que unção é como se fosse só para uma alegria, para você chorar, rir, cair, tremer. Essas coisas, elas são efeitos da unção. Elas mostram um efeito físico, mas é muito maior do que isso. A unção do Espírito Santo, ela vem para te mudar, estabelecer um novo cenário. A esmagadora maioria das pessoas não entende, até da maneira cognitiva, de como Deus quer abrir a mente das pessoas. Toda visitação de Deus, ela não abre um espaço para você simplesmente ficar mais religioso. Toda a unção de Deus, ela abre um espaço para sua mente crescer numa nova área que Deus vai abrir. Note quantas pessoas que receberam promessas de Deus, profecias de Deus e nunca entraram nelas. A gente olha nações inteiras, né? Você vê Israel, ele sabia das profecias de Deus. Mas a Bíblia diz que ninguém daquela geração que saiu do Egito
conseguiu entrar na terra prometida. E depois a gente vai ver vários aspectos. Em Hebreus diz que era uma nação obstinada. Obstinada, rebelde. E que fazia uma oposição ao Espírito de Deus. Eles nunca mudaram a mente. Todas as visitações de Deus. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não foi pouca coisa. Nem no Pentecoste teve tanta ação de Deus, nem nos nossos dias, quanto aquela nação de mente endurecida experimentou. Você imagina, todos os dias Deus trazia um maná caindo do céu. A roupa daquelas pessoas nunca envelheceram. Os sapatos não se gastaram. De noite Deus colocava um fogo para aquecê-los e iluminá-los. De dia uma nuvem para protegê-los do sol e do calor. Com todos esses sinais, com todas essas manifestações de Deus, Deus não pôde abrir a mente daquelas pessoas. E hoje continua sendo assim. A maioria das pessoas, elas não entendem que uma visitação de Deus é para abrir uma nova temporada, um novo tempo de Deus na sua vida. Você compreender isso na sua mente, ter a mente renovada para isso. Então, a unção do Espírito Santo, ela é uma habilidade de Deus agora para estar sobre a sua vida, para que você possa fazer alguma coisa para Deus como o próprio Deus faria. Mas se você não deixar Deus abrir a sua mentalidade, é muito difícil. Você vai se encaixar dentro de um grupo religioso, como os milhões que existem, mas nunca experimentaram de fato o que Deus tem para eles. Nunca saíram do deserto. Então, é importante a gente entender, você recebeu uma unção de Deus sobre a sua vida, o que você fez depois disso? Quer seja num ambiente de oração, quer seja numa igreja, você recebeu uma unção de Deus, uma palavra de Deus, o que a sua mente, ou daquele momento em diante ali, você ficou da mesma forma? Não tomou nenhuma posição, não abriu nenhuma expectativa na sua mente para tomar novas posições, expandir a sua mente para compreender naquelas palavras que Deus disse sobre uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus na sua vida. Quando a gente olha na história da Bíblia, a gente vê a nação de Israel e depois pessoas que Deus visitou com um propósito, mas eles nunca abriram a mente para entender aquilo. A igreja primitiva foi diferente. Das milhares de pessoas que Jesus curou, que Jesus alimentou, que Jesus perdoou, 120 queriam uma coisa maior. E aquelas pessoas que eram 120 pessoas, pescadores, donas de casa, pessoas muito simples, quando o Espírito Santo veio sobre elas, não veio só para fazer, ainda que teve toda uma manifestação, línguas como que de fogo, enchendo elas do Espírito Santo, dando uma nova linguagem, mas elas entenderam que agora elas tinham uma nova capacidade e tinham uma nova responsabilidade. E aquele grupo de pessoas muito simples, eles mudaram o mundo de então. Eles mudaram o mundo de então. Eles mudaram a maneira de ser, a maneira de pensar, a maneira de agir. E aqueles homens e mulheres que perante a sociedade pareciam a escória, o resto, os fracos, eles se tornaram os mais poderosos na história. Eles implantaram o reino de Deus, estabeleceram um evangelho de poder com suas vidas. Então é muito importante a gente entender o seguinte: é difícil você achar uma pessoa que fala assim, você quer a unção de Deus? Não, eu não quero. Todo mundo quer, mas qual a finalidade? Se a unção vem de Deus para a minha vida,
ela vem mudar a maneira cognitiva com que eu penso. Eu não posso ficar como a nação de Israel, receber todas as visitações de Deus e não sair do deserto nunca. Esperando cada dia um milagre, mas não se movimentando numa conquista. Depois a gente vai ver que a próxima geração, que nasceu já no deserto, vão ser aqueles que entraram na terra prometida. Porque eles tinham uma mentalidade diferente. Então, é muito importante você entender isso. E eu declaro hoje, sobre a sua vida, uma mudança de mentalidade. Uma expansão na sua mente, para que você compreenda toda essa grandeza de Deus, essa habilidade de Deus sobre você. A pergunta que mais chega nos nossos redes sociais, as pessoas, quando elas de fato querem seguir adiante, pastor, qual é o meu chamado? O que eu devo de fazer? Se a gente tem essa pergunta constantemente, e você já tem um tempo que você vai em um lugar, congrega em um lugar, então o que você está recebendo? Que tipo de instrução está caindo dentro do seu coração? Se em 10 anos você não consegue entender o que Deus tem para a sua vida. Então é muito importante, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não foi feita para os grandes teólogos, ela foi feita para os filhos de Deus. Então quando Deus te dá uma unção, é porque ele tem uma tarefa, você precisa compreender essa tarefa. Por isso que muita gente não lê, não aumenta a mentalidade, não lê, não procura conhecer, não procura aumentar a sua capacidade cognitiva. Ou seja, não deixa de ser uma espécie de orgulho. Porque você está se lançando contra um projeto de Deus, contra um projeto que Deus tem para você. Parece até... como que fala, a gente até soa como inocente, né? Ah, Deus, eu gostaria de saber. Então, se realmente você quer, igual Jesus disse, se realmente você quer, a porta que você vai bater, ela vai abrir. Se realmente você quer, o que você pede, Deus te dará. Deus vai movimentar os céus e a terra, mas não é por acaso, é se você decidir. Então, eu quero declarar uma unção nova de Deus sobre a sua vida. Mas para um tempo novo, para esse 2024, não terminar igual terminou o ano 2023, para ser um tempo de estações novas sobre a sua vida. Que abençoe sua vida, que abençoe o seu chamado, o seu ministério, aquilo que Deus te chamou aqui nessa terra para você ser. Amém? Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar os Salmos 23, depois nós vamos profetizar os Salmos 23, depois a gente ora junto, tá? Deixa eu só abrir aqui, Salmos 23. Muito bem, muito bom. Foi abençoado com a palavra de Deus? Vamos ler os Salmos 23, depois vamos orar junto, né? Para quem entrou depois na live, que não viu a explicação de ontem nem de hoje, no começo, eu estou com essa máscara no rosto porque eu fiz uma cirurgia na minha boca, né? Então, uma série de procedimentos, ainda tem que fazer mais um essa semana, por uns 10 dias eu vou estar assim. Mas eu quero muito orar com você sempre no final da live aqui, e por isso eu fiz isso. Não é uma oração muito grande, porque eu não posso falar muito, né? Muito ponto na boca e tal, meio desconfortável, né? Tanto que a minha dicção está um pouco diferente. Mas eu vou ler o Salmos 23 com vocês, depois a gente faz uma oração junto. A Bíblia diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor, e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome, e mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem.
Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. E eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Que Deus abençoe muito a sua vida, o seu coração. Eu quis hoje fazer questão de estar aqui orando junto com você. Então, ajunte o seu coração comigo, vamos fazer uma oração. Vamos orar junto, começando a oração, orar o Pai Nosso, e depois a gente faça uma oração aí, e que o milagre que você esteja buscando, Deus possa trazer ao seu coração, Deus possa abrir essa porta financeira, Deus possa abrir essa porta familiar, esse milagre que você necessita na família, que Deus possa te abençoar, tá bom? Então ore comigo e diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. Ore comigo agora e creia no milagre que Deus tem sobre a sua vida. Pai querido, eu quero profetizar uma oração. Declarar, assim como a tua palavra declara a tua palavra, eu quero orar a tua palavra sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que precisa de uma cura divina, de um milagre agora, que do alto da cabeça, a planta dos seus pés, o poder do Espírito Santo, o sangue de Jesus venha te curar agora, de toda dor, de toda enfermidade, em nome de Jesus. Todo espírito de intriga, de inveja, que está sobre a sua vida, seja desfeito agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que te traz tristeza no coração, tudo aquilo que traz opressão, angústia, seja quebrado na sua vida pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, abra uma porta financeira. Aqueles que têm esperança, meu Deus. Aqueles que estão enfraquecidos, em nome do Senhor Jesus, eu declaro uma porta financeira sobre os teus filhos agora, que esteja aberta. E um milagre de Deus sobre as suas vidas. E você vai dizer junto comigo: eu recebo e eu creio em nome de Jesus. Amém? Gente querida, muito bom estar com vocês aqui. Eu quis fazer questão mesmo, com toda essa dificuldade que eu estou tendo de dicção, da cirurgia que eu fiz, mas estar aqui com vocês sempre é prazeroso, e eu sei que é um momento importante, esse momento da oração. Então eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, que Deus te abençoe. Amanhã às 5h30 nós temos a oração do Pai Nosso, e depois às 18h30 nós estamos aqui de novo. Grande beijo no coração, que Deus te abençoe.